Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equações, tá? A definição. O que é uma equação? Equação é uma igualdade entre duas expressões, né? Onde pelo menos uma delas afigura uma ou mais letras, tá? No caso aí, toda a equação, ela tem uma incógnita. Isso aí eu já vou explicar logo mais. Ela tem dois exemplos, tá? É uma equação, outra não é, tá? Ela é uma igualdade entre duas expressões, onde pelo menos uma delas figura uma ou mais letras, tá? No caso aí, tem um exemplo onde eu tenho um 3, né, acompanhado de um x, e tenho um 2 acompanhado de um x. Esse x, ele é incógnito, tá? No caso aí é onde o valor que não sabemos, tá? Ele é representado de forma matemática, essa equação, né? E aí a gente tem a incógnita representada por letra. Nesse caso aqui temos uma expressão matemática, tá? Não chamamos de equação. Apresentando pelo slide, né? Essa aqui é uma equação onde temos uma incógnita, perdão, né? Dois termos acompanhados de letra. E temos uma expressão matemática onde não é uma equação, né? Simplesmente só dois termos com números, tá? Onde vai dar um resultado. Como fala a definição, né? A equação é uma igualdade entre duas expressões, tá? Tanto do termo 1 quanto do termo 2, os resultados tendem, né? Tem que ser iguais, né? Tanto desse lado quanto desse lado aqui. Bom, aqui tem um exemplo, tá? De uma balança, tá? No caso aqui, ele quer saber qual será o valor de x para manter a balança em equilíbrio, né? Do lado esquerdo eu tenho uma expressão x mais 3, do lado direito eu tenho um número 10, tá? No caso aqui, para manter equilíbrio, os dois lados têm que ser iguais, né? Então, qual número que se enquadra no lugar dessa letra para que o valor seja igual a 10? Nesse caso aqui, temos o número 7, tá? Realizando a adição de 7 mais 3, temos o valor de 10, que é igual a 10, tá? Nesse caso aqui, a balança ela permanece em equilíbrio, tá? No caso aí, é o sinal da igualdade. Bom, nos quadros abaixo, né, está representada a mesma balança em três momentos diferentes, né? Primeira figura aqui, né, figura A, eu tenho melão, abacaxi, e tenho 4 pezinhos, né? Esses 4 pezinhos, eu tenho 4 valores diferentes, né? 400 gramas, 1000 gramas, 2000 gramas e 150 gramas, menorzinho aqui. E do outro lado eu tenho uma melancia, tá? Percebam que a balança ela está em equilíbrio, tá? Para contemplar o valor dessa melancia, eu tenho todos esses valores, mais duas outras frutas, tá? Também não sabemos a massa, né? No caso aí, o peso dessas frutas, tanto da melancia quanto do abacaxi, tanto do melão. Na figura B, temos aí a representação de valores de um melão, né? 4 pezinhos, 2 de 100 gramas, um de 400 gramas e outro de 150 gramas. E do outro lado da balança também, né? Permanece em equilíbrio. Temos um peso de 1000 gramas, um de 700 gramas e um de 100 gramas e outro de 150, tá? Então, para mim achar o valor do melão, então eu vou ter que somar esses pesos, né? Vai dar um valor. No caso aqui vai ser o melão, que seria o x, né? Podemos chamar isso de x, mais a somatória desses pesos, tá? Porém, na equação, para a gente permanecer em igualdade, fazendo a subtração desse valor com esse valor, eu tenho o valor, né, da massa do melão. Eu descobrirei a massa do melão, tá?
Nessa figura C eu tenho melão mais 150 gramas, e do outro lado eu tenho abacaxi com 3 pezinhos, 300 gramas, 150, 150. Tá? Então, pegando esses valores, né, fazendo a igualdade das incógnitas, eu tenho o valor, né, de cada um deles. Porém, o melão eu já sei. Nessa figura B aqui, eu consigo descobrir o valor do melão. Nesse caso aqui, no lugar do melão, ao invés de colocar a letra, eu já coloco o valor mais os 150 gramas. Aí eu tenho a incógnita, né, que é o abacaxi. Aí eu consigo descobrir o valor do abacaxi. Tá? Fazendo essas duas operações, jogando para figurar novamente, como eu já tenho o valor do melão e do abacaxi, aí eu consigo descobrir o valor do peso da melancia. Tá? Então, no caso aí, seria um teste para vocês estar treinando em relação à questão da equação. Bom, à esquerda do sinal, né, de uma equação encontra-se o primeiro membro, tá? Chamamos aí de primeiro membro a parte esquerda dessa equação, tá? Do lado esquerdo da igualdade. Então, estamos no primeiro membro aqui, 5x mais 9, tá? Igual. E aí a gente tem o segundo membro também, né? Que é igual a 2 menos 4x, tá? Então, tem o primeiro membro, 5x mais 9, igual a 2 menos 4x, que é o segundo membro dessa equação. Tá? Bom, então aí, para cada núcleo desse aqui, chamamos de termos, né? 2x é um termo, menos 5 é um termo, 7 é um termo, mais 6x é outro termo. Tá? Então, para cada número, ou número acompanhado de letra, chamamos de termos. Bom, aí temos temos dois termos como incógnita, tá? Nesse caso, a incógnita é a letra x, tá? Que no caso seria 2x e mais 6x, tá? Os dois positivos. E aí temos termos independentes, tá? No caso seria só os números, o menos 5 e o 7, tá? Seria dois termos independentes dessa equação. Bom, aí no caso aí no slide ele fala que resolver a equação, encontrar o valor, né, ou os valores que tornam a igualdade verdadeira. A cada um desses valores chama-se de raiz ou solução da equação. Tá? O termo falar encontre a raiz da equação é simplesmente resolver a equação e achar o valor da incógnita. O valor da incógnita chama-se raiz ou solução da equação. Temos aqui um exemplo, né? Vejamos que o menos 3 é a solução da equação, né? Isso aí, no caso, seria uma prova, né? Pegamos uma equação 2x menos 5 igual a 7 mais 6x. Substituímos a letra x por menos 3. Aí, no caso dessa substituição, fazemos aí as operações, né? A multiplicação primeiro, né? 2 menos 3, menos 3 seria menos 6. Copia o segundo, né, termo, então ficaria menos 6 menos 5 igual a 7. E aí fazemos a multiplicação de 6 menos 3, que daria menos 18, tá? Então, no caso aí, ficaria menos 6 menos 5 igual a 7 menos 18. Fazendo isso, o primeiro termo, a resolução é menos 11, e o segundo termo, a sua resolução é menos 11, tá? Então, aí a gente consegue provar que o menos 3 é a solução ou a raiz da equação, tá? Os dois lados são iguais. Bom, equações sem parênteses e sem denominadores, né? No caso aqui, primeiro ponto,
Resolver uma equação é determinar a sua solução. Tá? Segundo ponto, numa equação podemos mudar termos de um membro para outro, desde que lhes troquemos o sinal. Tá? Quando passamos um termo para outro lado da equação, temos que inverter o sinal. Por exemplo, passamos o menos 6 para o outro lado da igualdade, ele passa positivo. Tá? Ele estava negativo, aí ele passa para o outro lado da igualdade de maneira positiva, tá? E assim vice-versa. Nesse caso aqui do 3x, eu estou passando ele para o outro lado da igualdade, eu passo ele menos 3x, tá? Sempre sinal inverso, né? Se ele for positivo, ele se torna negativo, e se ele for negativo, ele se torna positivo, tá? Temos um exemplo aqui, 5x menos 6 igual a 3 mais 4. Então, no caso, aí eu passei o 3x para o primeiro termo, então ele passa negativo, então ficou 5x menos 3x. E o menos 6 eu passo ele para o segundo termo, né? Ele passou a ser mais 6 mais 4, tá? Fazendo a resolução, temos aí 2x igual a 10. Para simplificar essa equação, eu divido os dois termos por 2, né? Então, no caso, 2 igual a 2 eu corto, né? Então ficaria x igual a 5. 10 dividido por 2, 5, tá? Nesse caso aqui, 5 é a solução ou a raiz desta equação, tá? Bom, temos alguns parâmetros aí, podemos simplificar expressões com parênteses, tá? Sinal menos antes do parênteses, tiramos os parênteses e trocamos os sinais dos termos que estão dentro, tá? Então, temos aqui um exemplo, tira lá, no caso, o parênteses, e troca o sinal, né? No caso aqui é a mesma coisa que a gente fizesse essa multiplicação, menos com mais, menos, né? Menos com mais, menos com mais, menos também. E aqui, menos com menos, mais, tá? Tudo jogadinho de sinal. E menos com menos, mais, tá? Então, a gente faz tipo uma distributiva com os sinais desses termos aí. Então, ficaria menos 2x, né? Menos 2, mais 3x, mais 5, né? Para esse exemplo aqui. Bom, para sinal mais antes dos parênteses, tiramos os parênteses, mantendo os sinais que estão dentro, tá? Então, no caso aqui, se for positivo fora do parênteses, a gente mantém o valor, né, ou os valores que estão dentro do parênteses. No caso aqui, temos um sinal mais fora, então, se a gente fazer a mesma distributiva, mais com menos, menos, mais com menos, menos, mais com mais, e mais com menos, menos, tá? Perceba que não mudou nenhum sinal dentro do valor que está dentro do parênteses, tá? Número antes dos parênteses, tiramos os parênteses, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Para todos os casos, se a gente reparar, perceber, a gente faz essa tal da distributiva, tá? A gente faz a distributiva, nesse caso, dos sinais, no primeiro e segundo exemplo, e no último caso, a gente faz a distributiva do termo e do sinal junto, tá? Aqui, ó, a gente tem menos 2, parênteses, menos 3x, mais 3, mais x, menos 1. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente multiplica, menos 2, menos 3x, ficaria mais 6x, menos 2 vezes mais 3, ficaria menos 6, né? Mais com menos é menos. E, no caso, menos 2 mais x se torna menos 2x, e menos 2 multiplicado por menos 1, temos mais 2, tá? Então, para todos os casos, fazemos a distributiva. O que muda desses dois exemplos para esse é que no primeiro e no segundo exemplo fazemos a distributiva somente dos sinais e mantemos os termos,
e no último exemplo a gente multiplica o termo por termo e sinal também, tá? Então aí a gente considera o sinal e o termo, tá? Fazendo essa distributiva aí. Bom, para equações com denominadores, né? Nesses casos, quando a gente tem fração, né? Com denominadores aí, começamos por reduzir todos os termos ao mesmo denominador, tá? Para esse caso, a gente faz o MMC, igualando o denominador, né? No caso aqui, 2, 4 e 3, a gente tem o denominador 12. E aí a gente faz, né? Duas frações com o mesmo denominador são iguais se os numeradores forem iguais, né? Então aí a gente faz as operações, tá? As multiplicações aí, fazendo a igualdade, como está no exemplo aqui. No caso do sinal menos antes de uma fração, né? O sinal menos que se encontra antes da fração afeta todos os termos do numerador. Essa fração pode ser apresentada da seguinte forma. Então, temos aqui o menos essa fração, né? Aliás, menos esses termos com essa fração, a gente pode separar, tá? No caso aqui, menos com menos é mais, então fica 3x dividido por 2, menos, né? Menos com mais, menos, então ficaria menos 2 dividido por 2, menos com menos é mais, tá? Então fica 5x dividido por 2, menos com menos é mais, ficaria então 3 dividido por 2. Tá? No caso aqui temos outro exemplo, tá? Para a gente poder simplificar, para ficar mais fácil de resolver. E por hoje, então, somente isso. Eu falei um pouquinho sobre equação, tá? Sobre incógnita, que são representadas aí por letras, né? Ou por figuras também, mas no caso da equação, né? Na linguagem matemática, a gente utiliza as letras, tá? Independente de qual for, pode ser X, A, B, C, enfim, pode ser qualquer letra, ela representa uma incógnita, tá? Então, para o exercício que será lançado para esta semana, né, vou falar um pouquinho sobre equação e incógnita. São 4 exercícios, todos eles apresentam o que eu expliquei para vocês nesta aula, tá? E qualquer dúvida, me encontro à disposição, tá? Pelo grupo do WhatsApp do 7º AIC, tá? Então, uma boa noite e um ótimo final de semana para vocês.